Agora vai entrar no ar. Entrando no ar oficialmente agora. YouTuber falando com a mãe. Vamos lá. Boa noite, gente. Então estamos aí transmitindo o nosso estudo, um sucinto estudo sobre as ervas, né? A gente só está compartilhando um pouco do que a gente anda estudando e vamos iniciar então esse nosso estudo aí. Vocês deem feedback aí se estão ouvindo o áudio, se está tudo direitinho. O chat está aberto, pode fazer pergunta, tá? E vamos começar então falando sobre esse assunto. Vai ficar gravado de qualquer forma. Eu vou pedir só para que não se inscrevam no meu canal pessoal. Eu vou transmitir isso de volta pro canal específico do estudo, tá? Dos estudos, mas ele ainda não está liberado. Que eu, como novo youtuber, vamos dizer assim, ainda estou preparando bem essas produções, né? Tem todo um calendário que você tem que cumprir, preparando as coisas para que você consiga fazer uma transmissão bacana, né? Então a gente pretende até melhorar a qualidade, né, das transmissões, até para melhorar a qualidade dos estudos. Então vamos, aqui o link tá dando um probleminha agora da internet e vamos ver se está chegando aí. Agora ele deu erro. Vamos ver se ele tá. Vamos ver se está transmitindo. Então, falar sobre as ervas, né? Sobre o reino vegetal, a gente primeiro tem que falar sobre o que é, assim, bem rapidamente, o reino vegetal. Nós que somos espiritualistas e mesmo aqueles que não sejam, mas estão curiosos assistindo o estudo, a gente sabe que no nosso mundo, vamos falar do mundo biológico, no nosso mundo biológico, no nosso planeta especificamente, nós temos vários tipos de seres. Então nós temos seres animais, os seres da categoria do reino mineral, né? E temos os seres especificamente do reino hominal, onde se enquadra o homem, a espécie Homo sapiens. E para nós espiritualistas sabemos que o Homo sapiens especificamente é possuidor de um espírito, tá? Mais detalhes a gente pode encontrar isso na obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. É muito bem explicado essa coisa do ser, espírito e as almas. Por quê? Porque há vários tipos de almas, mas os espíritos são aqueles que já têm plena consciência de sua existência e caminham rumo ao próprio progresso em direção ao Criador, né? Mas quando a gente vai falar, por exemplo, do reino vegetal, os vegetais eles não têm espírito, mas eles são seres. E no reino vegetal, parte do reino vegetal, agora vamos ampliar a visão dimensional que a gente tem do reino vegetal. Então, ampliando a visão dimensional do reino vegetal, a gente vai falar que existem outros seres, tá? Outros seres que a gente vai falar daqui a pouco, são os elementais, né? Que são seres que são tipos de espíritos, de pré-espíritos, podemos dizer assim. São os espíritos, assim, eles são um pouco mais ligados à matéria do que o humanoide, né? Nós temos uma certa independência, a gente planta, colhe, etc. E desenvolvemos civilizações. Os elementais são aqueles seres
que estão ligados diretamente às forças desses reinos, tanto vegetal, mineral, né? Então como a gente tem os 4 elementos, nós vamos ter 4 tipos, né, de elementais naturais, né? Então a gente vai ter os elementais da água, do fogo, da terra e do ar, tá? E o uso das ervas, né, no caso, a gente fala ervas, mas na verdade os vegetais. Claro que dentro dos vegetais existem as ervas, ou seja, as plantas herbáceas, mas não são só. Quando a gente fala uso de ervas, é só uma forma genérica de falar. O correto seria usar o uso dos vegetais, ok? Por quê? Dentro do uso religioso e magístico das ervas, que não é um luxo do candomblé e da umbanda, na verdade, o uso das ervas é feito é descrito inclusive na Bíblia, né? O uso de ervas para curar está na Bíblia. Então, e também os outros povos, todos os povos no mundo usam em seus conhecimentos ancestrais. A gente vai ver na Índia, na China, no Japão, o uso dos vegetais, da energia vegetal, como uma forma de tratamento espiritual e até de certa forma físico, tá? Então, usando a energia vital desses elementos, se pode curar, se pode melhorar o astral, afastar forças negativas, vamos dizer assim, blindar um pouco mais o nosso corpo astral, e dessa forma podemos usar essas ervas. Então não é uma exclusividade das religiões de matriz africana, o uso das ervas. Na verdade, quando se chegou aqui, os homens aprenderam, os índios usavam intensamente, e nada mais refletido esse conhecimento que o uso dos nossos amados caboclos que fazem na Umbanda, né? São os conhecimentos transmitidos por gerações espirituais, desses conhecimentos acerca do uso dos vegetais. Eu falava, inclusive, dessa parte de que não é só erva, porque nós vamos encontrar, por exemplo, ervas que não são ervas. Sim, nós vamos encontrar ervas que são raízes, outras são sementes, outras são pó de tronco, né? São às vezes usadas as folhas, né? Eu depois vou fazer um parêntese especial sobre as folhas, né? Mas assim, o uso do vegetal, ele não é só o uso das folhas. A gente usa muito as folhas, é uma coisa mais ostensiva, tá? Mas não é a única forma de uso dos vegetais magisticamente. Na verdade, há vegetais, inclusive, que você usa todo o corpo vegetal. Você usa folhas, o caule, a raiz, você usa todo o vegetal. Ao longo da história, então, nós vamos ver que a humanidade, o homem, já tinha essa ligação de usar, essa forma de usar. Nós vamos ver em filmes, principalmente aqueles filmes lá que tem do faroeste, vamos ver o índio lá, quando ele tá possuído lá por alguma coisa, vem o chefe da tribo, faz lá um chumaço de folhas, de coisas, e passa aquela fumaça em torno do índio lá que está doente. Então ele fuma também algumas coisas, bebe. Então aquelas beberragens, aqueles fumos, aquelas defumações, muitas têm elementos vegetais, né? A defumação é uma coisa antiga. Na verdade, a defumação também não é um luxo da Umbanda, do Candomblé e dessas religiões da Jurema. A defumação, inclusive, é muito conhecida, por exemplo, na Igreja Católica. Quem nunca viu a missa do galo lá, os padres com turíbulo
e lá tem incenso, tem mirra, porque isso está na Bíblia. Inclusive, um dos presentes que os 3 reis magos iam levar para Jesus, um deles era mirra, que a mirra, né? É uma planta, mas na verdade a mirra é uma resina vegetal. Como é que eu vou falar? Quando você, em algumas árvores, quando você vê da casca, às vezes saindo aquele melzinho, né? Aquela resina, em algumas árvores tem um tipo de resina específica que é muito usada para, por exemplo, defumação. 3 tipos conhecidos, muito conhecidos: o benjoim, né? A gente não usa a planta, a gente usa a resina dessa planta na defumação. Inclusive o benjoim, ele tem uma característica muito interessante, que ele mantém a defumação mais tempo acesa, né? Por ser uma resina. E ele produz um volume de fumaça muito bom e o cheiro é maravilhoso, não preciso dizer. O incenso também é largamente conhecido no mundo, é da mesma forma usado a resina da planta que produz, né? O incenso. Então, na verdade, ele não é a planta, mas um subproduto do vegetal, que é essa resina vegetal, né? Tem outra também, o olíbano é muito usado, né? O breu, tudo isso aí são resinas. Tem um outro remédio também muito conhecido, que é a cânfora, né? A cânfora é um óleo que se extrai da planta, tem aquele cheiro muito forte e ele tem um poder térmico, né? Onde você passa e esquenta. Então é largamente usado em ungüentos, né? Anti-inflamatórios, gelol, essas coisas, né? Então o uso do vegetal não se restringe ao uso de folhas. Por exemplo, tem uma folhinha, uma plantinha que todo mundo quer sempre se livrar dela, né? É o dandá da costa, que na verdade nada mais é que aquela tiririca, aquele capinzinho danado que aparece no jardim. Ele é altamente invasor. Por que ele é invasor? Inclusive, eu há pouco tempo, né, li um livro excelente sobre o meu mestre, o meu compadre, seu Tiriri. E tem a história dele, inclusive o nome Tiriri vem da tiririca. Então, o nome desse famoso Exu vem de um vegetal, por ser aquele vegetal resistente, né? Como tem no livro, né? O Preto Velho conversa com ele quando ele ainda era encarnado, numa das encarnações em que ele era um africano, e ele fala: olha, o elefante pisa na tiririca, mas ela não morre. Você pode arrancar a folha lá, você pode, mas lá embaixo tem aquela batatinha, né, que a gente usa inclusive para fazer várias magias. É altamente limpador, né? Uma erva quente. Então a gente depois vai falar disso. A classificação feita pelo Adriano Camargo, o mestre Adriano Camargo, onde é impossível não beber nessa fonte, né, de Adriano Camargo, que é acho que o maior conhecedor de ervas que eu tenho notícia aqui no Brasil. Claro, tem muita gente boa que também tem esse tipo de conhecimento, mas o Adriano Camargo realmente é notável. E inclusive eu tenho o livro dele, né, o Ritual com Ervas, que é muito bom, também vale a pena ter. E eu fiz um compêndio assim até dessa literatura também, para boa parte do que a gente vai estudar é baseado na literatura do Adriano Camargo. Eu não vou me apropriar de uma coisa que realmente não foi eu que escrevi. Então é só um estudo, né? A gente não tem nenhum objetivo financeiro, nada, é só um estudo para a gente repartir isso com os irmãos. Então, baseado na literatura do Adriano Camargo. Não vou me apropriar. Deixa eu cortar o áudio aqui da transmissão. Eu apareci eu mesmo falando aqui. Então, as ervas e o reino vegetal, elas têm suas particularidades. Assim como se trabalha, por exemplo, com os cristais, os vegetais, eles são programáveis, ou seja,
isso eu estava comentando até com os irmãos num grupo que eu faço parte, um grupo até muito bom. É um grupo de família, né? Então não adianta, eu não posso divulgar, mas é um grupo bem legal. Que um banho, por exemplo, ele precisa ser rezado. O banho é um ritual, ele não é só um banho, não é um shampoo que você passa na cabeça e falou, agora eu me livrei de todos os quiumbas. Não. Na verdade, você conclama essa energia vegetal, conclama as entidades ligadas a você e a essa energia. Ou seja, se você está fazendo um banho com as energias focadas mais nas energias de Oxalá, você vai pedir para o orixá Oxalá abençoar o seu banho e energizar seu banho. O seu caboclo, que trabalha numa certa linha, que ele também está próximo a você, ele também vai ajudar a magnetizar e vamos dizer assim, orientar esse banho que você está preparando. Então não faça nenhum banho que você não vai rezar. Não adianta você misturar um monte de erva lá, tacar na cabeça e vai funcionar. Aí você, peraí, você falou tacar na cabeça, mas um monte de gente fala que não pode botar banho na cabeça. Mas lá na frente, nos próximos estudos a gente vai falar sobre isso. Pode ou não pode pôr na cabeça? A gente vai falar. Bom, continuando, então essa energia é programável. Você conversa com o vegetal, inclusive se você puder, converse com o vegetal, se você tem as suas plantas. Por exemplo, eu vi, eu vou citar sempre que possível as fontes de onde eu retirei, né? Então eu tenho um vídeo muito conhecido, agora eu só não lembro o nome do canal, mas os vídeos do pai Joaquim, eu vejo muito, né? E ele tem num determinado momento que ele está falando sobre o uso até de banho de erva, e ele falando sobre, por exemplo, o uso, os pretos velhos usam muito a arruda, que também é uma erva quente, uma erva agressiva. E a arruda, você conversa com ela, você vai tirar um galinho da arruda, você pede a ela, pede a arruda, fala, minha filha, me ajuda com a sua energia e transfira para esse ramo a energia que eu vou precisar para esgotar e limpar, para energizar esse banho, energizar essa reza. E ela concentra, o vegetal concentra as suas energias naquele ramo que você vai retirar. Não é sozinha, ela tem a ajuda dos elementais, tá? De alguma forma, você nunca tá, nada que você está fazendo no astral é você sozinho, ok? Uma coisa é você falar, não, é a minha iniciativa, mas como você, como essa bolinha está até em volta da câmera, é uma onda que vai começando a se dissipar. Quando você pensa, você acende uma luz e dissipa uma onda em determinadas direções e dimensões. E isso é como um chamado. Então, os seus guias que são os primeiros, por exemplo, a perceber isso, porque estão ligados à sua vibração, eles já vão acudir, vamos dizer assim, ao teu chamado. O orixá, a quem você pede, é como se fosse uma torneira de luz, de energia que está sempre jorrando para nós, na nossa direção. Você canaliza nessa fonte. Então você também programa essa energia para ser recebida. Tá ok? O Magnum tá aí, que legal. Magnum, dá um ok, vê se continua transmitindo, porque aqui tá parecendo que deu erro, mas eu acho que continua transmitindo. Então, a energia do reino vegetal é importante e é programável pela gente e pelos nossos guias. Bom, eu coloquei aí coisas bem ilustrativas, tá? Senão alguém vai perguntar, falar, você viu o elemental lá? Alguém incorporou o elemental? Não, para. Os elementais,
eles são seres diferentes da gente, ok? E como eu tinha colocado, os elementais estão ligados às forças básicas da existência no nosso planeta e em outros mundos também, tá? Cada um na sua forma. Inclusive, isso é bom lembrar, em Kardec se fala muito isso, fala como é que são os seres em um outro mundo. Eles vão ter características ligadas às condições de existência de vida naquele planeta. Então não vá achando que se você acredita que a vida é eterna, você não pode achar que só tem vida na Terra. E aí você entenda que os seres de um outro mundo vão ter características daquele mundo. E provavelmente a gente não conhece, eu pelo menos não lembro dos outros mundos. Mas como eles são? Eles têm características básicas. Uns podem ter mais lava, fogo, muita água, muito gelo. Os seres elementais desses mundos, os seres... Ih, Raquel, legal, ó. Ih, Suzane, meu amor, tá aí também. Então, os seres desses mundos vão ter características desse mundo. E os elementais desse mundo não serão igual aos nossos elementais. Os elementais, por eles terem, vamos dizer assim, que eles serão um degrau evolutivo, tá? Um degrau evolutivo dos reinos a quem eles pertencem. Então, vamos dizer assim que eles seriam um passo além, rumo à inteligência, vindo desses reinos. Claro, se tem reinos de vida que vibram, esses seres vão estar mais intimamente ligados, porque eles saíram de lá, vamos dizer assim, né? Eles têm essa origem eles têm essa origem. Por exemplo, os elementais do reino vegetal terão origem no reino vegetal e vão ter características muito próximas desses reinos. Isso aí, como eu falei, é ilustrativo, mas pela descrição de muitos médiuns e de algumas entidades, os elementais vão ter características, vamos dizer assim, de forma plasmada, muito próxima dos seres vegetais, né? Então eles é como se fossem vegetais vivos. Um exemplo bem legal disso são aqueles entes do Senhor dos Anéis, né? Aquelas árvores que estão conversando. Eles eram o quê? Os seres, aquilo ali o Tolkien pegou da literatura antiga e criou um mundo novo. Inclusive os termos, né, que o Tolkien usava, ele criou a linguagem élfica. Não é o contrário, não. Isso foi criado pelo Tolkien. Ele criou uma língua, inclusive, no livro. E nesse livro tem vamos dizer assim, os entes, né, que são aquelas árvores que, inclusive, são vitais, né? Claro, os elementais, eles não são visíveis pela nossa visão sensorial, mas às vezes podem ser percebidos. Na verdade, toda vez que você tem fenômenos meteorológicos, o vento, os raios, as marés, os elementais estão ligados a isso, tá ok? Mas isso é um outro estudo, a gente até pode falar um dia, vamos falar sobre elementais. Eu não conheço nem muito sobre isso, mas a gente pode falar. Então os elementais vão estar ligados a essa força vegetal, e se você vai trabalhar com a força vegetal, você indiretamente estará trabalhando com os elementais. Para quem estuda magia, a gente sabe que existe um grau de comprometimento, vamos dizer assim, com o reino elemental. Porém, me cabe advertir que não se deve mexer com isso se você não conhece, né? Então, por exemplo, os Exus são exímios trabalhadores do reino com os elementais. Eles sabem trabalhar com esses seres, mas eles estudam. Inclusive, você vai ler
Eu vou citar de novo esse livro que eu gostei muito, né? Eu sou suspeito, né, por ser filho de Tiriri, mas o livro é muito bom. É um livrinho fino, até eu li num dia, de um dia para o outro eu li. E pretendo ler de novo porque ele tem uma riqueza muito grande de informação. Assim, eu li para conhecer a história. Agora eu vou ler como estudo, né? Porque tem muitos detalhes interessantes de, inclusive, como se torna um Exu de lei. É muito interessante. É bem naquela linha do Guardião da Meia-Noite. Claro, é um livro mais fino, tem mais rápida a história, mas ele tem uma pegada assim do Guardião da Meia-Noite, que é um outro livro maravilhoso, do Rubens Saraceni. Bom, no Brasil, né, nós temos muitas religiões, porque o Brasil é um país intimamente ligado à natureza. O Brasil é um país de riqueza natural ampla. O Brasil é um país verde. Infelizmente, a gente vê cada vez mais homem destruindo e se dissociando disso. Mas eu botei ali umas fotinhas, então, por exemplo, essa primeira foto da esquerda aí, não é Umbanda, aquilo ali é Jurema. A Jurema lá do Nordeste do Brasil, que resiste bravamente, muito por conta do preconceito, mas a Jurema é uma religião advinda do indígena. Então na Jurema tem caboclo, na Jurema tem... Eu não entendo quase nada disso, tá? Estou só citando. A Jurema não tem... Eles não chamam de guias, eles chamam de mestres. Então, é isso aí, Magno. Os elementais são entes, ondinas, sílfides. São seres. As ondinas são elementais da água. Os sílfos, se eu não me engano, são do ar. E os entes, esses aí é que eu não sei. Os entes, eu sei que os entes do Senhor dos Anéis são árvores, mas esse que o Magno citou aí no chat eu não sei, tá? Mas tem as salamandras, por exemplo, são elementais do fogo, né? Então, às vezes você consegue perceber, por exemplo, quando você faz uma fundanga, né? Que é aquela magia que tem que ser feita com muito cuidado e muita responsabilidade, ou até não ser feito, que é a magia que se faz com a pólvora, com fogo, porque é muito perigoso, né? Pode acontecer um acidente, mas é aquela coisa, né? Os nossos mestres Exus sabem trabalhar bem com isso, então, mas é aquela coisa, o médium tem que estar sempre preparado. Então você às vezes pode ver as salamandras trabalhando assim, alguma coisa, você vê que o fogo parece estar vivo, é engraçado, e é isso, tá? Eu pude presenciar, inclusive passar por um ritual desse, que inclusive me ajudou muito, e dava para ver, não sei se foi por uma qualidade mediúnica, mas dava para ver essa ação das salamandras no momento da fundanga, e com certeza isso é fundamental. Mas a gente está falando do uso das ervas. Então no Brasil não é também um luxo da Umbanda, vários mestres, juremeiros, os índios, os pretos velhos da senzala, que eles inclusive tiveram que trocar conhecimentos com velhos de outras tribos, porque na verdade quando eles vieram para o Brasil, houve esse livro do seu Tiriri também mostra muito isso, né? Como houve essa mistura e como é que isso teve que se acomodar, né? E houve essa mistura cultural da cultura africana, porque a gente também, isso eu vi num outro vídeo no YouTube, tava vendo, a gente sempre fala assim, o africano, a África é um continente, não é um país, então lá tem muitas culturas diferentes, bem diferentes, e a gente tende a juntar, aglutinar tudo, tudo africano, né? Igual falar que todo mundo é flamenguista, mas é quase, né? Brincadeira. Então, eu vou aqui mostrar, minha assistente trouxe aqui o livro para quem quiser ler, é fantástico, o livro baratinho, tá? Exu Rei Tiriri, do meu mestre, meu companheiro de todas as horas, seu Exu Tiriri.
E esse aqui eu estou começando a ler, que é do Norberto Peixoto, também é muito bom, que é no Reino de Exu. Mas esse eu falo depois. Mas também se fala desse... Então, no Brasil, já se usava muito esse conhecimento das ervas. Quem nunca viu, às vezes, uma tia sua mais antiga, uma avó, que fala assim: ô meu filho, bota um saião aí nessa perna que vai ficar bom. Ou então reza esse menino com poejo, reza esse menino com não sei o quê. Olha, o Magno fez uma pergunta. Bom, Magno, tem duas coisas que eu precisava falar. Inclusive, se vocês olharem aqui no fundo, do lado direito da tela, está a figura de Ossain, tá? Que é o orixá, eu vou falar já dele, que é o orixá das ervas. Nem toda Umbanda reconhece ou cultua a figura de Ossain, tá? E o Magno está perguntando a antiga saudação de Ossain. Eu não sei qual é a antiga saudação, eu conheço a saudação eu, né? Mas eu não sei realmente se dizer que se é uma saudação dos entes. Mas, já que a gente falou de Ossain, eu depois vou voltar, você me lembra aí que eu vou falar de Aroni, que tem um paralelo com a cultura indígena. E fala, opa, peraí, Ossain é africano e Aroni é africano, mas tem um personagem do nosso folclore que parece muito com Aroni, que é o espírito companheiro de Ossain. Ele só tem uma perna. Mas eu volto a falar, mas eu realmente não sei te dizer, Magno. Vamos continuar. Então, como eu ia falar, na Umbanda, aí nós vamos falar, Umbanda é aquela coisa, não tem a Umbanda melhor, a Umbanda pior. Eu vou até falar que tem sim. A Umbanda melhor é aquela onde há a fé. A Umbanda melhor é aquela que existe o respeito aos mais velhos, que há o respeito à autoridade, que há o respeito aos guias, ao guia-chefe, que se manifesta primeiro. A Umbanda melhor é aquela que o médium, que pode ter 30 anos de santo, não se considera melhor do que aquele que começou no outro dia. Porque talvez aquele que começou no seu terreiro há um dia tenha uma estrada espiritual, não vou falar nem de Umbanda, maior que a sua. Ele é um espírito mais experimentado e vivido que você. Então talvez aquele que hoje entra como um novato na tua casa, na tua religião, pode ser alguém que está chegando para te ensinar muita coisa, ok? Então a Umbanda melhor, sim, é aquela Umbanda que é a Umbanda da seriedade, do respeito, onde não é um comércio, onde não há interesse, onde isso que eu sempre falo, não é uma lojinha de favores, onde sempre se senta na frente da entidade com a lista de coisas a exigir. Tem gente que exige, que fala, olha, como o senhor não vai fazer isso para mim? Então, como não é possível? Essa Umbanda não é boa. Então, essa sim, há duas Umbandas. Tem a Umbanda que é boa e a que não é boa. É igual música, tem boa e que não é boa. Então, tem sim. Mas agora, os sabores, por exemplo, na Umbanda de Rubens Saraceni, nós temos 14 orixás, que são os desdobramentos polares das linhas de Umbanda, que inclusive ele não considera como sendo os 7 orixás. As linhas de Umbanda que o Rubens Saraceni fala são a geração, a justiça, ok? Então, não a evolução não é os orixás propriamente, mas forças da inteligência divina que emanam e se manifestam através de chamados tronos, que seriam os orixás. Uma das denominações seria orixá, que é uma denominação iorubá. Mas, vou botar aqui, a nossa assistente pediu para aumentar
o tamanho aqui da imagem, então eu vou botar aqui maior o livro, porque não estava dando para ler. Então aqui, ó, Exu Rei Tiriri, você acha na Amazon. É um livro baratinho, custou R$15, mas é excelente, excelente. E esse aqui é um dos que eu já estou programado para ler, do Norberto Peixoto, que é no Reino de Exu, onde se tem 4 partes. É uma conversa, 4 entidades Exus falam sobre o trabalho deles, né? E é muito interessante, já começa com um Exu Mirim falando. Eu fiquei impressionado com a quantidade de informação, de coisa legal que o Exu Mirim fala, por exemplo, já no começo. Eu não li ainda o livro todo, estou lendo. E é fantástico, um livro muito bom, vale a pena ler. Então tá lá, aumentei agora, acho que deu para ver. Obrigado, minha assistente. Sem ela, realmente, quem sou eu? Então, vamos lá. Na Umbanda, nós temos um orixá, que é esse da figura azul, que é Oxóssi. Oxóssi, o orixá do conhecimento, o orixá ligado às forças da mata, da natureza, a flora e a fauna. Muita gente fala, esquece que quando se fala Oxóssi, não são só as plantas, ok? É a mata. Quando se fala a mata, né? A mata é o que tem na mata. E o que tem na mata? Plantas, árvores, vermes, pássaros, predadores. É flora e fauna. É o reino de Oxóssi, onde esse orixá reina. Não é só vegetal. Porém, na cultura angolana, porque aí você vai encontrar, cada um tem um personagem análogo, vamos dizer assim. Nós vamos encontrar a figura de Ossain, ou Ossan, Ossanha. Inclusive, há alguns que dizem que Ossain nem é um orixá masculino. Ele não tem um gênero específico, tá? E na tradição Jeje, por exemplo, ele se chama Ossain Agué. Ok? Salve, meu pai. Então, Ossain era um homem, vamos falar da mitologia, ok? Estou falando da mitologia. Era um homem profundo conhecedor das ervas medicinais. Vou contar uma lenda que é bem conhecida. Ossain era conhecedor das ervas curadoras, todas elas. Inclusive, a gente quando fala assim, a erva de Oxalá é boldo, qual a erva de Exu, aí falar uma delas, falar assim, é o pinhão roxo. E a erva de Ossan, qual é a erva de Ossan? Todas. Ele é o único orixá que você fala, qual a erva de Ossan? Todas. Todas você pode trabalhar. Ossain, você fala Ossain, você falou erva. Então, quando você conclama Ossain, você está trabalhando com todas as ervas. Claro, existe um específico, tá? Uma erva, vamos dizer assim, a erva característica da personalidade dele, ou dele, porque ele é descrito como um homem que fuma um cachimbo, e se vê Aroni, que é o duplo dele, também com cachimbo. E aí eu vou falar, quem é o cara que tem um cachimbo, uma perna só, e tem no nosso folclore brasileiro? O Saci. Eu não sei se há documentação, o Saci, a Aroni, não sei. Mas é muito parecido, né? E quem é o Saci? O protetor da floresta. Ele prega peças naqueles que andam desavisados. Na verdade, esses se confundiram com elementais. Sim, como por exemplo a figura mitológica do Caipora ou do Curupira, que era
um homem, um rapaz que tinha os pés virados para trás. Ele fala, por que ele tem os pés virados para trás? Né? Os indígenas dizem que ele tem os pés virados para trás, porque quando ele corre, aqueles que invadem a floresta se perdem seguindo o seu passo. Porque, na verdade, quando você segue as trilhas dele, você está indo no sentido contrário. E ele está te levando cada vez mais para longe. Então ele está saindo do miolo da floresta para fora e você está seguindo ele de fora para dentro. Ou seja, tu vai se perder lá dentro da floresta, onde você não se acha mais. E é um fato, tá, gente? Eu pude ver, por exemplo, a Amazônia do avião. Eu estava indo para Macapá. É uma viagem longa. Eu vou falar para vocês que 2 horas você só vê coisa verde, assim, embaixo um tapetão verde, só tem verde, 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 verde. Você vai ver mais verde que às vezes você vê olhando o oceano, por exemplo, indo para o Nordeste. Tem muito verde. Infelizmente estão queimando, mas é muito, gente. O Brasil é muito verde, é muita coisa. Se cai avião ali, você nunca mais se aparece, porque é muito verde, é muito denso. Então, essa figura, né, de Ossain, um homem que conhecia todas as folhas, e os orixás, né, se eu não me engano, o Xangô fala assim, eu quero ter o conhecimento desse cara, porque ele tinha na mitologia umas cabaças que ele carregava com os segredos das ervas, e Xangô fala para Inhaçã, eu preciso que você me ajude com o seu vento, espalhe as folhas dele para que a gente possa pegar e ter os segredos de Ossain. E assim, segundo essa mitologia, que os orixás, quando Inhaçã, com seu vento, joga essa força e espalha as ervas de Ossain pelo mundo, os orixás que já tinham sido avisados saem a cata, cada um da sua folha, e aí cada orixá obteve a sua folha, o seu mistério. Mas mesmo assim, Ossain diz o seguinte, olha, já que vocês fizeram isso, eu vou deixar revelado o mistério de vocês para cada um vai ter o seu mistério, mas ainda assim eu tenho todas. Então só eu posso ter o mistério de todas as folhas. Ainda assim, eu sou o único que reina sobre o mistério de todas as folhas. E Ossain é essa entidade ligada à cura vegetal. Então, tome seu banho, se você acredita, e eu acho que é importante, não só conclame Oxóssi, mas Ossain, porque ele especificamente é o orixá ligado às folhas. Porque Oxóssi, vamos dizer assim, uma coisa mais ampla, sabe? É um orixá trono. E Ossain é um orixá encantado, né? Então, um orixá de uma outra origem, tá? Então, ele seria um orixá específico ligado à cura vegetal. Ele é o curador das folhas. E aí, como a gente está falando agora de Umbanda especificamente, quais as entidades, né? Porque a gente está falando de orixá, e orixás estão ligados às entidades que trabalham com a gente. Que entidades usam as ervas? O que vocês acham aí? Escreve aí, o que você acha? São só os caboclos? São os pretos velhos? Os ciganos? Será que as crianças trabalham com ervas? Os malandros? O que vocês acham? Coloca aí, tá? Coloca aí. Quais são as entidades que usam ervas? Bom, todas. Uma coisa é você falar assim, eu tive lá com o Exu, ele me benzeu com a folha e tal. Aí falar, não está errado. Não é uma questão de estar errado ou estar certo. Mas, em muitos casos, o Exu vai falar, olha, você vai pegar essa folha e vai fazer isso, isso e isso. Depois você vai te receitar o uso específico daquela folha para alguma coisa.
Mas quem você vai ouvir mais, veja bem, quem você vai ouvir mais são os caboclos e os pretos velhos, sabe? Devido à ligação que eles já têm íntima com esses elementos. Os caboclos, por seu conhecimento de vidas que tiveram como aborígenes e feiticeiros, né, de xamãs, pajés, guerreiros, ligados a essa ritualística dentro, eles viviam no seio da natureza. A casa deles era a natureza. Então, foi dado a esses espíritos a oportunidade de fazer da natureza a sua casa. Diferentemente de muitos da civilização. Mas o homem que veio, por exemplo, da África, ele também era aborígene, ligado como ainda é, né? Você vê ainda uma ligação forte do homem, né, com a natureza nesses lugares. Então, claro, se você está mais ligado a isso, você vai saber mais disso. Mas não quer dizer que são só eles. Os ciganos, volta e meia, se o cigano falar assim, olha, use uma rosa, ele está te dando uma magia vegetal. E quantas vezes o cigano não fala, vai fazer um trabalho com rosa, né? Eles usam muito rosas, porque é uma coisa característica da cultura cigana que não é do Brasil, ok? Então, você vai ver da cultura oriental, então, na magia do Oriente, vai se trabalhar, por exemplo, defumações, várias coisas com a magia vegetal. Sim, claro que vai. Agora, é bem característico, vocês vão ver mais os caboclos trabalhando com ervas e os pretos velhos. Inclusive, eles vão dizer assim, não é só quem trabalha com arruda é o preto velho. Sim, eles trabalham muito com isso. Vocês trabalharam muito, eles conhecem bastante com isso. Mas não quer dizer que eles só trabalhem com isso, tá ok? Inclusive a gente vai aprender, e eu, por exemplo, aprendo muito com eles, coisas. E ó, tá aqui, ó, a Suzane colocou, os ciganos também usam muito arroz, trigo, semente. Sim, pois é. Então, não é só usar folha, é usar a energia vegetal, ok? E assim, dessa forma, todas as entidades usam a energia vegetal. E os orixás e as ervas? A gente tinha falado então, né, que os orixás estão ligados, então a gente vai ver, por exemplo, tratamentos ligados a essa força, né? Então, dos orixás, você vai fazer, por exemplo, a famosa pipoca, as flores de Obaloaê. Qual é a origem da pipoca? Vegetal. Então, não é porque você não receitou, você toma banho de pipoca. Sim, o banho de pipoca, inclusive, não preciso citar que é uma das magias mais poderosas que existem no candomblé e na umbanda. Banho de pipoca. Bota a pipoca no telhado, bota a pipoca no chão, bota a pipoca no corpo. É forte. Por quê? É a energia vegetal ligada à energia telúrica da terra, tá? Obaluaê e Omulu são orixás telúricos ligados à terra, ok? Beleza? Então, você está usando a energia vegetal ligada à energia telúrica. Defumação tem duas energias, o fogo e o vegetal. E aí, você, por exemplo, por vários pontos, você vai iniciar e você vai falar: Ogum mandou colher as ervas da Jurema e Orixá e Oxalá abençoa a nossa gira. Então, ao abrir os trabalhos, se defuma o ambiente, se espalha a forma decantada através dos fumos dos vegetais junto com a energia ígnea, ou seja, do
fogo. Então, estou trabalhando duas. E o banho? Pô, isso aí já deu a cola. Você está trabalhando a energia aquática mais a energia vegetal. Por quê? Se dilui o banho na água. Então, vai falar, o banho é vegetal. Não, o banho, ele é vegetal, mas ele está na água. Então, eu estou diluindo o meu banho, a minha erva, na água. Então, olha só que legal. A gente está trabalhando sempre dois eixos. Isso vai acontecer com várias coisas, com cristais, com... por exemplo, o próprio carvão. Quando se acende o fogo, o carvão é vegetal, mas o fogo é fogo. Ele é um plasma, né? E o vento? O que mais seria... Cadê o vento e as ervas? Ué, vocês esqueceram? E o perfume? E o aroma das ervas? Quem espalha o aroma é o vento. Então o próprio aroma já é a diluição do vegetal na energia eólica. Isso, eólica do vento. Bom, esse é o começo aí do nosso estudo, né? Então, esse é só o primeiro bate-papo aí para a gente começar. E vou agradecer a todos que participaram. Eu vou transferir o vídeo para o canal e vou mandar o link para vocês do canal, certo? Que aí eu vou passar o vídeo para lá, porque esse está no meu YouTube pessoal. Então não adianta se inscrever aí no outro canal que eu vou criar. A gente vai continuar o estudo na semana que vem. Então eu espero que vocês tenham curtido. O objetivo é só esse mesmo, a gente tem uma troca. Eu gosto muito quando tem troca. Eu gosto quando vocês perguntam, quando vocês sugerem coisas. Então, vou agradecer a vocês que estiveram aí, tá ok? E a gente vai tentando melhorar, né, a qualidade da transmissão, da produção do conteúdo. E agradeço vocês. Então, entendam isso. Os orixás que estão ligados às forças, ligadas a eles vão estar também intimamente ligados às forças vegetais. Não só porque vamos abrir a mente, achar que trabalhar com erva é só tacar folha na cara de alguém ou tomar banho ou defumar. Não, é muito mais. É o aroma, é fazer poção, é simplesmente rezar um galho de uma folha. E usar aquela energia junto com a sua fé, que é o rezar, e produzir uma cura através desse trabalho em conjunto do vegetal, os elementais e você abençoado pelos orixás. Então, vamos entender que cada vez mais nós mexemos no equilíbrio desse mundo que precisa dessa atenção. Hoje nós estamos perdendo esses valores importantes de respeito aos mais velhos, de respeito à natureza e, como diz o seu valoroso Sete Folhas, a natureza te paga com o que você dá para ela e te cobra com o que você retira dela. Então, faça um bom uso dos elementos naturais. Converse com as suas plantas no jardim. Parece ridículo? Converse. Elas vão te responder. Elas vão te responder. Você precisa ter 20 anos de santo para você, por exemplo, fazer um banho. Não, você tem que ter algum conhecimento. Por quê? Nós vamos ver mais para frente que se você toma o banho da coisa errada, vai dar errado. E é simples. A gente usa shampoo no lugar do condicionador? Não. Bota água sanitária na cabeça? De jeito nenhum. Como é que a gente faz? Usa o elemento certo para a função certa. Então isso a gente vai ver nos próximos estudos. Por exemplo, o que você usa para o quê?
E aí a gente vai usar essa classificação que o Adriano Camargo deu, que é muito legal. E também aproveitando os estudos com o Pai Benedito de Angola, né? Salve velhinho da casa de Pai Benedito de Angola, que eu pude participar de alguns estudos muito bons do velhinho, falando, por exemplo, das ervas que a gente está falando, as ervas da água, as ervas do fogo, ervas da terra. E a gente tem mais outras coisas que a gente vai falar, por exemplo, como colher as ervas. Tem gente que fala, tem que arrancar, não pode usar faca. Vamos falar e tirar a dúvida dessas coisas, tá? Mas o mais importante, o Adélio de Simões fala muito isso. Eu não sei nada, quem sabe é o seu pai de santo. Então, ele é o cara que sabe a verdade. Então, no final das contas, é ele que vai dizer para você, ó, é assim que você vai fazer. E respeite ele, tá ok? Um grande abraço. Obrigado.